Senhor presidente, senhora presidente, senhores e senhores deputados, nós estamos em pleno processo de reformulação do país e de combate ao grande mal dessa nação, que é a corrupção e a incompetência administrativa. A história do país tem mostrado que o poder exercido por aqueles que não estão preparados e por aqueles que não detêm a credibilidade, a honestidade e conhecimento das questões necessárias para uma gestão levam a administração ao fracasso e impede que o município possa ter o desenvolvimento merecido. E nós observamos muito isto naqueles que, à frente do Poder Executivo, desde município, Estado e da nação, atuam isolados dos movimentos organizados, isolados da proposta de ouvir os segmentos da sociedade organizada. É impossível qualquer gestor, mesmo que não seja na eleição daqueles que têm mandato, em qualquer órgão, em qualquer local da vida da atividade pública, gerir a sua administração isolado do que pensa e sem ouvir a população a quem aquela administração está direcionada. E nós estamos vendo que o país tem aprendido muito e que o povo está se organizando dentro da convicção de que nós não temos que eleger reis, nós temos que eleger pessoas que são, na verdade, representantes da maioria da população, mas não são donos do que tem que ser executado, das políticas públicas que têm que ser executadas e dos interesses coletivos. Aqueles que pensam que sozinhos sabem tudo e que são capazes de, com as suas ideias, tentar imprimir um ritmo administrativo, eles estão completamente afastados da realidade da população. E a gente percebe que em toda administração que fracassa está registrado a prepotência, a incapacidade e, especialmente, o afastamento das bases de organizações sociais e das organizações que prestam atividade pública dentro do município, dentro do Estado, dentro do país. Não se registra na história nenhum administrador que teve sucesso administrativo via a prepotência, via ao abandono, a discussão das questões que são necessárias que sejam colocadas em debate permanente com os segmentos da organização social. E a gente, lendo a história do Brasil, lendo a história do Estado e lendo a história até de vários municípios, percebe que todo o sucesso que os administradores tiveram em cada desses entes foi o que fez discussão com a comunidade, foi o que fez projetos vinculados ao atendimento da população e não de atendimento apenas a um grupo de pessoas. Uma administração que tem a tendência de administrar para grupos, ela é fadada a falir, porque aquelas pessoas que às vezes ficam em volta do administrador acabam levando a cometer vaidade excessiva e não ter uma linha de direção para ouvir aqueles segmentos que são mais carentes e que são necessários. Uma administração que não paga energia da administração, que não paga luz e, além disso, também telefone, que não paga os seus servidores, que não tem organização para saber nem como gerir uma folha de pagamento. Uma administração que faz prioridade pelaquilo que não é a vontade da população, que passando dificuldades para obter remédio dos postos de saúde, é recebida
com festas desproporcionais e desnecessárias, quando, na verdade, todo aquele dinheiro poderia ser direcionado ao atendimento na área de saúde. Uma administração que não preza pela organização, que não preza pela moralidade, que não se comporta diante da sociedade com dignidade e respeitando a função do cargo. Ela é fadada a falir num tempo recorde. E nós vemos que isso ocorre aqui no Espírito Santo, no município de São Mateus, onde a administração, em 10 meses, já conseguiu provocar um desastre administrativo, uma falta de união, uma falta de respeito com os munícipes, ao ponto de levar o município a um deboche nacional, pelo fato de estar ocorrendo coisas que não ocorrem nem nos municípios que estão iniciando pelo primeiro mandato, quando se consegue emancipação. O município tradicional como São Mateus, criador da maioria dos municípios do norte do estado do Espírito Santo, um município que tem uma cultura viva, que tem movimentos organizados dos mais competentes, onde a força popular influencia não só na política eleitoral, mas influencia na política cultural e influencia na história do Espírito Santo como um dos municípios mais ricos em termos de debates, em termos de folclore, em termos de organização da sociedade pela via da união e pela via da discussão pública. Então nós temos hoje um processo em andamento que daqui a pouco, às 17 horas, será dado continuidade ao seu julgamento, já tendo 5 votos favoráveis ao afastamento do prefeito, e que apenas um juiz que pediu vista, e nós esperamos que hoje ele coloque o processo em votação, para que o município não seja prejudicado se houver um golpe desse processo, não ser julgado antes do recesso, que é o que nós sabemos que os advogados do prefeito estão trabalhando, para que ele possa ficar até a volta do recesso e ter tempo de fazer alguma manobra para poder viabilizar a sua permanência. Nós precisamos de encorajar as autoridades, nós precisamos fazer com que os órgãos de justiça não decepcionem o povo, nós precisamos fazer com que todo o poder judiciário e poder eleitoral não decepcione a população que paga imposto para contribuir com a justiça justa, com a justiça enérgica e com a justiça rápida. Porque o prejuízo que é dado hoje ao município de São Mateus, com esse julgamento paralisado e submetido a prorrogações, isso tem causado um desastre nas finanças do município, onde o cofre não possui mais nem condições de pagar as despesas de telefone e de energia elétrica. E nós devemos isso tudo ao pedido de vista demorado, porque se o TRE adota uma postura de começar um processo de velocidade que começou, chegando a 5 votos favoráveis à cassação, e depois começa o processo de pedido de vista, dando condições àquele que está já afastado juridicamente, porque as provas são contundentes, são fortes e foram feitas o inquérito pela Polícia Federal. Se isso já é uma realidade, para que dar tempo para que aquele que está no poder possa dilapidar o patrimônio público de maneira ofensiva, de maneira desmoralizante e de maneira a enfraquecer todas as estruturas do município, levando até a Igreja Católica, o bispo, a reagir contra o estado de coisas que está acontecendo naquele município. Então esperamos que a nossa justiça, o TRE capixaba, possa mostrar que não vale a pena se eleger através de corrupção e de compra de voto. E está nas mãos do TRE essa decisão. E eu espero que o presidente do TRE, que é um desembargador, um homem honrado e um homem sério, que está hoje eleito como presidente do Tribunal de Justiça, ele possa fazer valer a vontade da lei e a vontade da população. Porque ninguém pode conviver com um estado de coisa onde é permitido que aqueles que fraudam a lei, aqueles que praticam atos de abuso administrativo e de desgraça administrativa, possa continuar rindo, possa continuar praticando atos que são desabonadores às custas da demora da energia que a Justiça tem que imprimir nos processos eleitorais, onde se constata claramente que a Polícia Federal, e eu reafirmo isso sempre, porque quando se faz um inquérito via Polícia Civil ou via Polícia Militar, é comum as pessoas dizerem, embora não seja lógico,
que aquilo foi feito através de ação política. Mas ninguém nesse país até agora, disse que o inquérito feito pela Polícia Federal teve participação política. Todos são unânimes em dizer que os inquéritos da Polícia Federal são feitos de forma correta e de forma objetiva. Então, esse inquérito feito em São Mateus é todo feito com provas da Polícia Federal, que não só fez prova através de fotografia, mas através de filmagem dos atos praticados naquela eleição. Então, nada mais justo do que, respeitando a prova dos autos, os juízes concluem pelo voto, dando à sociedade o direito de rever aquilo que foi o maior erro cometido na história de São Mateus, que foi eleger um desconhecido, uma pessoa sem experiência, uma pessoa sem escrúpulo, uma pessoa que não é capaz de governar o município pela falta de conhecimento e pelo despreparo do trato com as pessoas. Vive como se fosse um marajá, vive-se como se fosse um rei, vive como se fosse uma pessoa que não respeita a sociedade, sendo até digno de atitudes em plena rua da cidade, de agressões feitas por pessoas contra ele, por comportamento que não são, na verdade, nada dignificante para uma comunidade tão importante como a comunidade de São Mateus, onde o Espírito Santo sempre se valeu da força política, da força intelectual e do início da grande revolução que o Espírito Santo passou a ter no norte do estado. A maioria dos municípios do norte são advindos de São Mateus, que foi, durante muitos anos, dono de toda a região norte, inclusive o nosso município de Barra de São Francisco. Então eu posso dizer, eu nasci em São Mateus através da época em que São Mateus dominava todo o norte e, ao longo da história, foi cedendo espaço para os municípios emanciparem e para criar a organização melhor administrativa no norte do estado. Então, defender São Mateus é uma obrigação, não é apenas um interesse político, não é porque o deputado tem que ser eleito em São Mateus. São Mateus pertence ao estado do Espírito Santo, pertence a todos nós, e é um dos municípios mais fortes da história e nós temos que defender. E diante do que está acontecendo lá, diante dos absurdos que ocorrem na rua, no dia a dia, na administração, nós temos que reagir, porque aquela administração só vai levar São Mateus para o buraco, jamais para o crescimento, jamais para o diálogo, jamais para uma boa gestão, uma gestão séria, uma gestão voltada para o atendimento das pessoas que buscam e que precisam do carinho e da atenção da administração. Eu quero dizer aos senhores deputados e àqueles que, porventura, na internet ficam acusando quem está defendendo o correto, quem está defendendo a liberdade de São Mateus, que é sair daquela situação em que se foi colocada por um problema que causou grande comoção social, que foi a falta de água, que existe até hoje. A população foi às urnas com essa comoção, com esse problema de falta de solução e acabou fazendo uma opção eleitoral que não tem nada a ver com a realidade, com a história, com a tradição e com a importância do município. Não se poderia ter feito nunca, nem como protesto, a eleição desse cidadão, porque ele não tem, basta conversar com ele 3 minutos, que você vê que ele não tem condições de governar nem a si próprio, quanto mais o município da importância e da tradição de São Mateus. Esperamos que o TRE não compactue com a demora para não beneficiar aquele que já está cometendo crimes à luz do dia num dos municípios mais importantes do estado. Tenho dito, senhor presidente.